pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, então hoje a gente começa a matéria do nosso segundo bimestre, né? Veremos aí um pouquinho da duplicação do DNA e veremos também aí um pouquinho da síntese de proteínas, tá? Vou retomar com algumas características gerais do DNA para vocês, né, não ficarem tão perdidos, que já faz um certo tempo que nós estudamos. Deixa eu só projetar aqui o slide. Então, como tema da aula, duplicação ao DNA e síntese de proteínas. Então, só retomando aí o nosso DNA, ele é formado aí, né, por vários e vários nucleotídeos, tanto o DNA quanto o RNA. Isso já foi estudado, né? E o nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, né, por uma molécula de açúcar e também por uma base nitrogenada. Lembrando que no DNA nós temos aí a desoxirribose, né, como molécula de açúcar, e no RNA nós temos a ribose. Falando das bases nitrogenadas, no DNA adenina, timina, citosina e guanina, e no RNA a uracila. Tudo isso já foi passado para vocês, só para a gente fazer uma revisãozinha básica, né? Então nós temos aqui as estruturas dos nucleotídeos, o que é a bolinha representa o grupo fosfato, molécula de açúcar e uma base nitrogenada. Então lembrando que essa molécula de açúcar é a desoxirribose no DNA e essa molécula de açúcar é a ribose no RNA. Então esses três compostos químicos juntos compõem aí os nucleotídeos. Então tanto o DNA quanto o RNA são formados por milhares de unidades de nucleotídeo. Temos aí como diferença a timina, né, como base nitrogenada no DNA, e a uracila como base nitrogenada no RNA. Essas são as diferenças básicas. Bom, o DNA tem como significado o ácido desoxirribonucleico, né? É uma molécula formada por duas fitas ou duas cadeias e dispostas helicoidalmente. Por isso é chamado aí de dupla hélice, como está aqui no slide. Tá? Então as fitas elas são unidas por pontes de hidrogênio. Lembrando que entre A e T existem duas pontes de hidrogênio, entre C e G são três, né? Então, corrigindo aqui, faltou uma ponte de hidrogênio entre a citosina e a guanina, ok? Bom, agora a gente começa a ver um conteúdo um pouco novo, né? Apesar de ser uma sequência, isso vocês ainda não estudaram, nem quando nós estávamos com aulas presenciais e nem agora à distância. Então a duplicação no DNA, ela acontece no núcleo das células, né? E ele é capaz de se duplicar sem que esteja a duplicação, sem que aconteça a duplicação das células. Então ele tem uma duplicação independente. O que isso quer dizer? Não há necessidade das células se dividirem para que o DNA tenha que se multiplicar. Essa duplicação ela acontece numa fase que é chamada de fase S, né? As nossas células elas sofrem divisão celular, né? Elas vão se reproduzindo. Então, o DNA se duplica antes dessa divisão. E essa fase é chamada de intérfase. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas isso não é importante para vocês, é mais a título aí de curiosidade. Esse tipo de duplicação de DNA ele é chamado de duplicação semiconservativa. Por que duplicação semiconservativa, né? Na verdade, uma coisa que é semiconservativa é que conserva partes. Então, como esquema que fica mais fácil de compreender. Eis aqui um esquema bem basiquinho do DNA, né? Então, observa que essas fitas elas vão ser separadas, né? Então, nós temos aqui uma na extremidade esquerda, essa azul escura, extremidade direita azul escura também. Existe uma enzima chamada de DNA polimerase, que faz a abertura dessas duas fitas, né? E vem a RNA polimerase adicionando aqui as bases nitrogenadas. Então nós temos uma duplicação semiconservativa porque uma das fitas ela é mantida. Então se vocês observarem a fita aqui azul escura foi mantida, né? Essa fita original do lado esquerdo. E essa fita em azul escuro também foi mantida da fita original do lado direito. E essas duas fitas que estão aqui na parte central, elas foram adicionadas. Então essas duas moléculas de DNA que foram provenientes da primeira, elas são idênticas. Tá? Então por isso que a gente fala que a duplicação ela é semiconservativa. Falando um pouquinho do RNA, então o ácido ribonucleico, né? Diferentemente do DNA, ele tem uma fita só e possui três tipos de RNA. Então é importante que vocês entendam esses RNAs para poder entender aí o processo de síntese de proteínas, né? Existe o RNA mensageiro, que é o RNA que é produzido a partir da molécula de DNA, né? De uma fita ou da outra, isso vocês já aprenderam também. Existe o RNA transportador, que o próprio nome já diz, é um RNA que vai transportar aí os aminoácidos. Fiquem tranquilos que eu explicarei nos próximos slides de forma mais detalhada, tá?
E tem o RNA ribossômico, né, que é o local onde acontece a síntese de proteínas propriamente dita. Então, falando um pouquinho mais em detalhes de cada um dos RNAs, né, nós temos o RNA mensageiro. A produção do RNA mensageiro é denominada de transcrição, galera. Então, o RNA mensageiro, o próprio nome já diz. Todas as nossas características, né, genéticas, elas estão inseridas no DNA. Mas a gente precisa produzir essas características. Então, quem é que vai levar a informação para que essas características sejam produzidas? É o RNA mensageiro. Então, ele pega a informação que está no DNA para poder levar a mensagem para que essa característica seja produzida. O que isso tem a ver com a síntese de proteínas, né? Grande parte, aí, de 80 a 90% das nossas estruturas, né, do nosso corpo são proteínas. Então, os nossos pais mandaram informação para o DNA e os RNAs, né, cada um com as suas funções, foram lá e produziram. Por isso que a gente é desse jeito. Então, o RNA mensageiro é produzido através de um processo de transcrição. Essa transcrição acontece no núcleo. Lembrando que o RNA é produzido a partir de uma das fitas do DNA. E essa mensagem ela vai ser traduzida, né, lá no citoplasma das células. Então, aí a gente começa a falar um pouquinho das etapas, né, do processo de síntese proteica. Então, a primeira etapa é a transcrição, onde acontece a produção do RNA mensageiro. A segunda etapa é a ativação de aminoácidos, onde entra a ação do RNA transportador. E a terceira etapa é a tradução, né, onde entra em atividade o RNA ribossômico, né, que é onde acontece a síntese proteica. Então, voltando aqui, cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro é chamada de códon. Já até expliquei isso para vocês em aula, se eu não me engano, né? Então, eu tenho 3 nucleotídeos. 3 nucleotídeos vai ter 3 grupos fosfatos, vai ter 3 moléculas de açúcar e vai ter 3 bases nitrogenadas. Então, cada 3 nucleotídeos formam um códon. E cada códon, galera, é responsável por codificar um aminoácido, né? Lembrando que os aminoácidos são aquelas moléculas, né? Aqueles compostos que constituem as proteínas. Então, vou fazer um exemplo grotesco aqui. Nós temos aí uma parede com vários tijolos. Então, os tijolinhos é como se fossem os aminoácidos. Quando eles se juntam, né, eles formam aí as proteínas. Fazendo um resuminho desse slide, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é importante que vocês entendam o seguinte. A síntese proteica tem 3 etapas. A primeira etapa é a transcrição, onde acontece a formação do RNA mensageiro a partir de uma das 2 fitas do DNA. A segunda etapa é a ativação de aminoácidos, onde entra em ação o RNA transportador. E a terceira etapa é a tradução, onde acontece aí a participação do RNA ribossômico. Cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro formam um códon. Cada códon tem a formação para produzir um aminoácido. E o conjunto de aminoácidos formam as proteínas. Certo? Então tem um esqueminha que fica mais fácil de compreender. Então nós temos aqui 3 nucleotídeos formam um códon, certo? Cada códon tem informação para codificar um aminoácido. Então se eu tenho 7 códons, eu vou ter 21, melhor dizendo, né? 21 nucleotídeos e vou ter 7 aminoácidos, porque cada códon codifica um aminoácido. Aqui está a tabela do nosso código genético, né? Então, que todos os aminoácidos que nós possuímos estão aqui representados com as iniciais. Temos aqui a tabela de todos os códons que são possíveis. Lembrando que os códons eles são referentes a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, tá? Então, nós temos as iniciais aqui, fenilalanina, tá em inglês, tá? Leucina, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, que é o códon de parada, que eu vou explicar mais pra frente, né? Depois que eu falar dos aminoácidos, a histidina, ácido ascórbico, glicina, lisina e assim vai, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Não existem aminoácidos que não estejam representados aqui. Eu fiz uma pergunta para vocês quando eu expliquei sobre RNA, né? Porque existem aí 64 códons, né? Se nós contarmos aqui, tem 64 códons. No entanto, não tem 64 aminoácidos. Por quê? Porque existem códons diferentes que têm informação para produzir o mesmo aminoácido. Dessa forma, a gente vai ter mais códons do que aminoácidos. Existem 4 particularidades aqui nessa tabela.
Existem um códono de início, que é o A ou G, né, que codifica o aminoácido metionina, ou seja, a síntese de proteína só começa nesse códon. E existem 3 códons de término, né, que está aqui stop. Quando chega num desses 3 códons, a síntese proteica para, né, que é o AA, o AG e o GA. Então só começa no de início e só para a hora que encontrar um desses 3. Bom, falando um pouquinho do RNA transportador, né, o próprio nome já diz, ele é um tipo de RNA que tem aproximadamente aí 80 nucleotídeos e numa extremidade ele carrega o anticódon. O anticódon também é formado por 3 nucleotídeos. E na outra extremidade ele vai trazer um aminoácido específico, né? Esses aminoácidos, galera, eles estão aí no citoplasma. Então o RNA mensageiro ele manda a mensagem e esse RNA transportador vai lá e pega esse aminoácido. Mas ele pega qualquer aminoácido? Não. Ele vai pegar o aminoácido que vai vir a informação através do códon do RNA mensageiro. Certo? Então esse RNA transportador ele vai ficar aí fazendo essa busca, né, de aminoácidos. Então temos aqui um esqueminha mostrando o RNA transportador. Ele tem numa extremidade o anticódon, né? E na outra extremidade ele tem um aminoácido que ele pega no citoplasma. Todos os RNAs transportadores vai ter esse anticódon? Não, galera. Tem anticódons para todos os códons. Então vou voltar aqui na tabelinha. Ó. Então qual que é o anticódon de UUU? AAA. Então se nós formos olhar um RNA transportador, o anticódon que seria AAA. Existe o anticódon, né, para o códon CUU, que é GAA. Então, para todo o nosso código genético, vai ter o códon que está no RNA mensageiro e vai ter o anticódon que vai estar no RNA transportador. E de acordo com essa informação, ele vai lá e pega o aminoácido. Vou dar um exemplo. Aqui não tem um anticódon UAC, o códon vai ser AUG. Se nós voltarmos na tabela, qual que é o aminoácido que o RNA transportador vai pegar? A metionina. Tá? Prosseguindo. O RNA ribossômico, galera, são componentes que fazem parte dos ribossomos, que é uma organela no qual acontece a síntese, é o local, né? Ali, o local físico, vamos dizer assim, que acontece a tradução para que as proteínas possam ser produzidas. Tá? Falando um pouquinho dos aminoácidos, né, já que eles compõem as proteínas, qual que é aí o aparato bioquímico, né, dos aminoácidos? Os aminoácidos têm como estrutura básica, né, um carbono central, ligado aí a um grupo amina, né, ligado a um hidrogênio, ligado a um grupo carboxílico, um ácido carboxílico, né, e o radical. Tá? O que vai diferenciar um aminoácido para o outro, né, é esse radical. Esse aparato, né, bioquímico aqui, ele é padrão, ele é universal para todos os aminoácidos. O que vai diferir mesmo é um radical. Tá? Então, como que os aminoácidos, então aí só, né, enfatizando, como que os aminoácidos eles promovem uma ligação química com o outro, né, já que as proteínas são formadas por esses aminoácidos. Então a ligação é chamada de ligação peptídica, né? Então acontece uma ligação covalente entre dois aminoácidos, né, com a doação de elétrons. Acho que vocês já aprenderam isso, não sei, com algum professor, né? Então aí é uma doação de elétrons e eles acabam promovendo essa ligação covalente, tá? Quando nós temos aí uma ligação de aminoácidos que é até no máximo de 70, a gente chama de peptídeo. Quando a gente tem mais de 70 aminoácidos, a gente chama de proteína, ok? Então aqui explicando um pouquinho mais detalhado como acontece, né, a ligação peptídica, né? Então se vocês observarem, nós temos aqui, né, a ligação, né, do grupo hidroxila, né, com o hidroxila de um aminoácido, com o hidrogênio de outro aminoácido. Então, nessa ligação, né, o que vai acontecer? Essa hidroxila do ácido carboxílico, ela vai se juntar com o hidrogênio do grupo amina, do outro aminoácido, e vai liberar uma molécula de água. Né? Então, essa liberação da molécula de água vai fazer que um dos carbonos de um aminoácido ele seja instável. Né? Por que ele passa a ser instável? Porque agora ele faz apenas 3 ligações, ao invés de 4. O mesmo acontece com o nitrogênio de um outro aminoácido, né? Porque ele está fazendo agora 2 ligações ao invés de 3. Então o que vai acontecer? Aqui vai acontecer então uma doação de elétrons, né? Fazendo então aquilo que é chamado de ligação covalente, né? Conhecida como ligação peptídica. E assim os aminoácidos vão se ligando uns aos outros.
Se a proteína tiver 100 aminoácidos, vão ter 99 ligações peptídicas, tá? Porque, Rodrigo, como você vai ter 100 vai ter 99? Porque entre o primeiro e o segundo existe uma, né? Então sempre vai ter, depois o slide mais pra frente explica, sempre vai ter uma ligação peptídica a menos do que o número de aminoácidos. Nós temos aí a chamada ligação peptídica. Então, a transcrição já foi falado, né, mas só para vocês não ficarem perdidos, é quando o RNA mensageiro é produzido usando uma das fitas do DNA como molde. Então, só representando aqui a transcrição, tem o DNA. Essa fita é aberta pela DNA polimerase. O RNA é transcrito a partir de uma fita ou a partir da outra fita, ok? Por isso que ele tem uma fitinha só. Isso acontece no núcleo. Depois que esse RNA ele é sintetizado, o RNA mensageiro, então esse RNA ele vai migrar para o citoplasma, onde vai acontecer a tradução. A tradução também aí, né, propriamente dita, é chamada propriamente dita como síntese de proteínas, tá? Então, quando o RNA mensageiro chega ao citoplasma, ele vai se associar ao ribossomo, lembrando que no ribossomo que acontece a síntese de proteínas. Após essa associação, o RNA transportador começa aí a pegar os aminoácidos, de acordo com a informação que veio através do RNA mensageiro. Então, nós temos aqui um esqueminha, né? Essa partezinha azul clara é o ribossomo. Esse verde aqui é o RNA mensageiro que veio lá do núcleo, né? E essa parte aqui em cima é o RNA transportador. Então, lembrando que sempre vai começar com o códon de início A, U, G. Vem um RNA transportador. Rodrigo, onde que está esse RNA transportador? Está no citoplasma. Eles têm, né, nós temos inúmeros RNA transportadores ali. Então, o RNA transportador que tem o anticódon referente ao códon de início vem e se liga aqui, ó, faz essa ligação. E traz consigo o aminoácido que tem nessa informação, que é a metionina. Feito essa ligação, trazendo aminoácido, ele se desprende e vai para o citoplasma. E esse ribossomo se desloca para o segundo códon. Vem o segundo RNA transportador com anticódon referente a esse códon e traz um outro aminoácido. O ribossomo se desloca para o terceiro. Vem o outro RNA transportador, traz um outro aminoácido, até encontrar um códon de término. Chegou no códon de término, a síntese ela é interrompida. Então, nesse nosso esqueminha aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons. Porém, um é de término e um é de início. Então, aqui teria a adição de 1, 2, 3, 4 aminoácidos, porque o primeiro nunca faz parte da proteína, ele se desprende. Sempre a proteína começa aí com o segundo aminoácido, ok? Então, aqui só representando aqui que eu expliquei para vocês, tá? Até que aconteça aí o códon de término, tá? Então, observem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui não vai fazer parte, que é o do primeiro, tá? E o de término também não conta. Então, só representando aqui, depois que acontece a produção ou do peptídeo da proteína, o ribossomo se solta do RNA mensageiro, né? A proteína recém-formada é liberada e o RNA ele é degradado, né, pelos compostos celulares, pelos nossos lisossomos, que são organelas aí que digerem os conteúdos que não são de mais utilidade para a nossa célula. Tá? Aqui algumas considerações finais, né, e depois tem um desenho para ficar mais fácil a compreensão do conteúdo. Então, se nós temos uma proteína, né, nós temos mais de 70 aminoácidos. Se nós temos menos de 70, nós temos um peptídeo. Um códon é formado por 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Um anticódon, não está aqui, mas é legal enfatizar, um anticódon é formado por 3 nucleotídeos do RNA transportador. Um códon codifica um aminoácido. E o número de ligações peptídicas vai ser o número de aminoácidos menos 1. Lembra daquele esquema? Por que vai ser o número de aminoácidos menos 1? Deixa eu voltar aqui. Então, porque nós temos uma ligação peptídica, né? Ela começa do primeiro e já liga o segundo. Então, aqui nós temos 2 aminoácidos, só que a gente tem uma ligação peptídica. Depois vai vir o outro aminoácido aqui e assim por diante. Então, sempre a gente vai usar essa formulazinha básica, né? Para saber aí o número de aminoácidos relacionados ao número de ligações peptídicas, tá? Esse slide ficou duplicado, tá? Então, desconsidera. E aqui tem um desenho, galera, para ficar mais fácil a compreensão, né, do processo de tradução. Então, só lembrando aqui, ó, isso aqui é o RNA mensageiro.
Esse RNA foi produzido a partir de uma das fitas do DNA, saiu lá do núcleo, veio para o citoplasma, se prende ao ribossomo, que parece esse puffzinho aqui, ó. Então vai começar a síntese proteica só no códon de início. Galera, nem sempre o códon de início é o primeiro, pode ser que tenham centenas para cá. Então esse ribossomo ele vai percorrendo aqui como se fosse um código de barras e só começa aqui, tá? Se não tiver esse códon, não tem síntese de proteínas. Então vem aqui o RNA transportador, né, com anticódon, que é referente ao códon de início, aqui, ó, e traz o aminoácido metionina. Sempre vai ser metionina porque é o primeiro, isso aqui se desprende. Aí vem outro RNA transportador, esse ribossomo, esse puffzinho sai do primeiro e vem para o segundo. Aí traz um outro aminoácido. Aí vem o terceiro, e assim por diante, até encontrar um códon de término. Encontrou o códon de término, né, acaba aí a síntese proteica. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido, né? Se vocês tiverem dúvida, eu estarei aqui disponível para vocês retirarem aí as dúvidas e esclarecê-las, ok? Abraços!